Salve, salve, galera de casa! Sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz histórias inspiradoras para vocês. E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que você curta o nosso canal, compartilhe com os amigos e se inscreva, porque juntos nós somos muito mais fortes. No programa de hoje o TQSP vai ser um programa caseiro. Eu vou trazer aqui um amigo meu de infância, um amigo que eu dei muita caneta quando jogava futebol, né? O meu parceiro de futebol e de brincadeiras, né? Morávamos no mesmo prédio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso convidado de hoje. Ele é nascido e criado em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Sempre estudou em escolas públicas. Estudou na Escola General Tasso Fragoso, no Colégio Visconde de Mauá e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde se formou em licenciatura em História. Trabalhou na Cosígua, em Furnas, na Eletronuclear, na Casa da Moeda e atualmente é funcionário da Petrobras. É professor de História na rede estadual, trabalhando na região de Rio das Ostras. É criador do canal 6 Seguidores no YouTube. O canal este que tem por objetivo falar sobre os concursos públicos e, devido à pandemia, ele também aborda assuntos de história. E também, no seu canal, ele desenvolve vídeos sobre a história da região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Nesse TQSP caseiro, eu recebo com muito orgulho alguém que muito me honra desde a infância, né? E quando eu pensei no canal, um dos primeiros nomes que surgiu foi o desse cara, porque ele, para mim, é uma inspiração. E hoje eu cumpri a minha promessa de trazê-lo no canal e fico muito feliz e honrado em receber o meu querido, amado irmão, Anderson Gonçalves da Silva, o Anderson Silva. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal TQSP. Grande Sandrão de Bangu, obrigado pelas palavras. Pessoal aí do TQSP, vamos curtir, compartilhar, ativar as notificações, que o YouTube pequenininho fica grandão, só fica grandão com a ajuda de vocês. Obrigado aí pelas palavras, lembranças aí da nossa infância, né, em Padre Miguel, a infância com dificuldades, mas com muitas alegrias também. E a gente espera nessa live poder inspirar aí as pessoas a ter um futuro melhor, sempre. Isso. Eu lembro que eu já pensava no canal, né? Mas ele se concretizou realmente lá em novembro, lá naquela reunião lá em Cabo Frio, onde estávamos reunidos lá, eu, você, Marcelo, Betão, e lá eu recebi o combustível necessário para que o canal surgisse realmente, né? Era o que me faltava, era o combustível. A ideia tinha, as ferramentas eu tinha, só me faltava o combustível para que o canal surgisse, né? E naquele dia, lá naquela reunião, eu fui alimentado com esse combustível e logo nas primeiras semanas de janeiro eu botei à frente a ideia do canal e, graças a Deus, está indo muito bem, fluindo melhor do que eu esperava e com a realização de um projeto, né? Que você foi algo que eu projetei para esse canal, estar nesse canal, ter a sua história contada aqui, inspirar as pessoas, que é o nosso objetivo. Então, vamos começar, né? Eu já conheço aí há algum tempo esse camarada, esse meu irmão, e então gostaria que você falasse um pouco mais para os nossos queridos amigos conhecerem a pessoa divina que é o Anderson Gonçalves da Silva. Fale um pouquinho sobre você para conhecermos um pouquinho mais de você, Anderson. Basicamente, sou filho de servidores públicos, né? Meu pai militar, a minha mãe, ao se separar, voltou ao serviço público.
Ela sempre trabalhou na área de saúde, depois foi para o DESIP, né, para a SEAP. E esse período em que eu fui morar em Padre Miguel muito novo. E lá a gente, à medida que teve a separação, a minha mãe foi morar um tempo com a minha avó, e minha avó morava em Padre Miguel, na famosa Rua Arari, ou famosa Rua I, e a gente ficou um tempo morando com a minha avó, até minha mãe se estabelecer no mercado de trabalho, e depois alugamos um imóvel ali, e acabamos se fixando na Rua Arari, na Rua I. Ficamos lá um bom tempo, ficamos lá cerca de 6, 7 anos. E logo depois a gente se mudou para Matriz Camaragibe, a famosa Rua M, e lá fiquei até casar. E, assim, à medida que você se depara com várias realidades, né, de pessoas, de repente, com nível aquisitivo um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas a dificuldade de todo mundo ali era a mesma, né, de efetivamente estudar, efetivamente conseguir um emprego, se estabelecer. E a gente pegou uma época, anos 80, né, final da ditadura militar, início do governo civil, nos anos 90, foi uma época muito difícil para se conseguir emprego. Mesmo os adultos da época tinham dificuldades em conseguir bons empregos, né? E a gente conseguiu viver e sobreviver lá em Padre Miguel, né? Com todos os problemas sociais, com todos os problemas de violência, que infelizmente o Rio de Janeiro sofre com isso desde sempre. Mas a gente pode se considerar sobreviventes, né? Podemos nos considerar pessoas vencedoras, só pelo fato de estarmos aqui. Somos pessoas que conseguiram superar essas dificuldades. Então, basicamente, o início da história da minha vida é esse, né? À medida que você tem, né, a separação, eu acabei muito novo vindo para Padre Miguel e fiquei até o dia que eu casei. E lá conheci pessoas maravilhosas, como o próprio Sandrão de Bangu, que está, inclusive, com a camisa do Bangu. A ideia dele é mostrar que é o segundo time de todas as torcidas, para aumentar a audiência do canal. E, basicamente, isso aí. E à medida que você esqueceu só de falar de uma escola, Pedro Moacir. Também estudei na Pedro Moacir, que hoje o pessoal chama de Fundamental 1, na época era o primário. E a partir dali começou minha trajetória estudantil, Pedro Moacir, logo depois a Tasso Fragoso, e logo depois a Visconde de Mauá. Foi a escola técnica, né, que realmente abriu as portas aí do mercado de trabalho para mim. E, por último, a querida Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, onde eu fiz a minha graduação em História. Tenho muito orgulho da sua história, porque eu acompanhei boa parte dela, né, de perto. Éramos muito próximos, né? E feliz por onde você chegou, pelo caminho que você traçou e onde você chegou, o objetivo que você ainda galga, né, atingir, crescer sempre, né? Mas você é uma inspiração para a nossa galera lá de Padre Miguel, né? E para mim também. Então, muito feliz com você, por quem você e o que você atingiu hoje com seus méritos, né? E exatamente com base nos seus méritos que vem a próxima questão que eu queria falar com você, né? Você sempre estudou em escolas públicas e, por mérito próprio, né, conseguiu diversas vitórias. A gente sabe que apenas ter pensamento positivo e querer, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Se não se dedicar, se não empreender, se não for correr atrás, não vai sair do lugar, né? Então não adianta ter apenas pensamento positivo e querer, isso não basta, né? Então, Anderson, gostaria que você falasse um pouquinho desse caminho de vitórias que a educação te levou, né? Esse monte de lugar que você conseguiu chegar, tudo devido à educação.
Basicamente eu lembro que no nosso período ali, que nós tínhamos ali 15, 16, 17 anos, o emprego era muito difícil. E vários jovens da minha geração, acredito que você também, fez concurso para áreas militares, né? Para trabalhar, para ser, no caso, para trabalhar como oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica, oficial do Exército, sargento do Exército. Eu lembro que eu fiz concurso da ESA 2 vezes. Uma delas, inclusive, bateu na trave. Eu fiz exame físico, mas não consegui entrar. E aí o que acontece? À medida que eu estava lá estudando, né, a galera sempre... A juventude, de um modo geral, ela gosta de matar a aula, aquela coisa de querer jogar bola. Eu também adorava jogar bola, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, principalmente História e Geografia. História e Geografia, na época, eram os estudos sociais, né? Eu adorava história, mas eu também gostava de português, tirava boas notas em português. Eu já não era tão bom em matemática, né? E física, química, à medida que chegou o segundo grau. Mas eu também tinha que estudar, né? Você não tem como chegar na escola, não, só quero estudar História e Geografia. Se você não tirar zero em matemática, está reprovado. Então, eu lembro que eu gostava muito de ler, eu gostava muito de estudar. E lá na Tasso Fragoso, à medida que o ensino vai avançando, eu acho que é muito difícil para todo jovem quando você já começa a chegar naquela idade, 14, 15, 16, 17, que aí você já começa a ver, caramba, o que você vai fazer da vida? Aí eu lembro que vários concursos da área militar eu fiz, e vários eu não passei, vários eu não fui bem, vários eu entendo que eu não me empenhei. Eu acho que o estudo, para você passar em diversas provas que você tem ao longo da vida, você tem que ter empenho. Não basta simplesmente só, não, eu sou bom nessa matéria, eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Se não estudar, e eu acredito o meu insucesso nos concursos militares à falta de empenho. Eu não me empenhei realmente para disputar aquelas vagas, né? E aí, à medida que foi chegando ali a idade de 14, 15 anos, né? E em paralelo você vai fazendo os concursos das escolas militares, o meu irmão ele fazia escola técnica, fazia TERJ, Escola Técnica do Rio de Janeiro, lá em Santíssimo, escola particular que tem lá. E eu achava legal, meu irmão era técnica eletrônica, né? Eu lembro que ele começou a fazer estágio e tal. Eu já comecei a vislumbrar alguma coisa. Eu falei, poxa, a escola técnica é bom, né? Porque você vê o pensamento do jovem, né? Eu falei, pô, se eu terminar o segundo grau, eu já posso trabalhar. Pô, meu irmão nem terminou o segundo grau e já está ganhando dinheiro. Então, assim, a minha cabeça começou a pensar dessa forma. Aí eu lembro que tinha o antigo Cefet, que agora é o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu achava muito longe, era muito complicado. E tinha a Visconde de Mauá, que era uma escola muito bem falada na época, muito respeitada, a escola Mauá, né? De pessoas que se formavam lá, um ensino bom. Então eu comecei a ver, eu falei, poxa, eu vou fazer esse concurso da Escola Técnica Visconde de Mauá, né? Que agora é FAETEC Marechal Hermes, mas a essência dela é Visconde de Mauá. E aí eu lembro que, eu fui fazer a prova, uma prova disputada. Eu lembro que eram 360 vagas, né, para todos os cursos técnicos. E, tinha 6 mil, 5 mil candidatos. Era uma coisa assim. Hoje não, hoje a situação está até um pouco melhor. Eles, com a FAETEC, eles abriram mais vagas de curso técnico. Até aquele FAETEC de Quintino, que era a Funabem, a antiga Funabem, eles pegaram aquela coisa ali, fizeram uma FAETEC que ocupa aquele espaço todo. Enorme, né? Então abriu mais vaga para o jovem. Na minha época não tinha FAETEC, não tinha Quintino, não tinha nada. Aí eu lembro que eu fui fazer a prova, poxa, eu todo preocupado, né? Porque, a disputa era grande, né? E aí eu lembro que o meu irmão até falou um pouco antes da prova. Eu falei, poxa, 5 mil candidatos, será que vai dar? Aí meu irmão falou uma coisa marcante para mim naquele dia. Falou, Anderson, você não tem que se preocupar com os outros, não, você tem que se preocupar com você. Eu parei, lá com eu fiz essa prova com 13 para 14 anos.
Aí eu falei, poxa, é mesmo, né? Não adianta nada eu me preocupar com o cara do lado se eu chego lá, porra, sem saber nada da matéria, tomo bomba nas matérias lá. E na época, uma outra coisa que eu esqueci de falar, todo o acesso à escola do Estado era feito através de prova. Concurso. Não tinha essa coisa de, terminei o fundamental, minha vaga está garantida. Não era assim, não. Aí eu lembro que eu fiz a prova, eu lembro que eu estava bem nervoso e tal. Quando saiu o listão, eu fiquei feliz. Eu fiquei ali no 180. Quer dizer, eu não era nem o primeiro colocado do concurso, nem era o último. Estava no meio da muvuca. Aí, pô, foi uma alegria. Eu falei, caramba, poxa, eu vou estudar no Mauá e tal, pô, legal. E na época, eu lembro que minha mãe falava sempre, vai fazer eletrônica, que nem tem irmão e tal. Eu falei, não vou fazer eletrônica não, eletrônica é muito chato, vou fazer mecânica. E nessas horas que você vê também como é que o jovem, às vezes, ele não tem a orientação. Eu acho que desde do Fundamental 2, a galera já tem que orientar o jovem. Aqui, ó, você pode trabalhar com isso, você pode trabalhar com aquilo, você pode fazer isso. Ó, isso aqui está pagando bem, isso aqui não está pagando tão bem, mas você faz um tipo de atividade que é interessante. Eu não tive nenhum tipo de orientação. E à medida que você vai fazendo a escola técnica, você se depara com as dificuldades, os problemas de uma instituição pública, né? Eu lembro que quando eu terminei a escola técnica foi em 1993 e emprego não estava fácil, você não conseguia em 93, não aparecia oportunidade de emprego na área de mecânica, não sei como é que estava na eletrônica, tá? Na mecânica estava muito difícil. Eu não sabia ao certo se eu queria ser técnico, se eu queria ser militar, se eu queria, de repente, fazer uma engenharia. E aí eu tomei bomba no vestibular, que eu fui fazer para engenharia mecânica. E aí o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, as oportunidades começaram a aparecer. Principalmente a Cozigua, que foi a Companhia Siderúrgica da Guanabara, que não é uma instituição pública, muita gente pensa até que já foi, ela nunca foi, ela sempre foi do Grupo Gerdau. E ela tinha um plano de estágio lá, só que diferente do Arsenal de Marinha, na Cozigua você tinha estágio e emprego. Então, você fazia o estágio, e se você fosse bem no estágio, você automaticamente era contratado. Exatamente. Fiz esse concurso da Cozigua, esse processo seletivo, trabalhei na Cozigua, fiquei durante 1 ano e pouco na Cozigua, e aí eu lembro que quando eu estava já no 7º mês, teve o processo seletivo da Brahma. A Brahma tinha acabado que agora a Ambev, né? Abriu a fábrica lá na Estrada dos Cabritos, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro. E aí eu lembro que foi um processo seletivo que eu participei também. Várias pessoas da Cozigua foram para lá. Por quê? A Cozigua fica em Santa Cruz. E a Ambev, né, que era a Brahma, ficava em Campo Grande. Então a galera toda, quando ficou sabendo, e o salário da Brahma, da Ambev, Brahma, enfim, era o dobro que a gente ganhava como estagiário, como auxiliar de manutenção. E a galera toda fez, todo mundo se inscreveu, foi lá fazer o processo seletivo. E eu lembro que eram 6 etapas, consegui passar em 4. Quando chegou na 5ª, que era a entrevista com a psicóloga, não fui bem. Daqui a pouco veio o processo seletivo de Furnas Centrais Elétricas. A usina nuclear, depois de quase 20 anos ou mais, estava fazendo seu primeiro concurso. Me inscrevi no concurso. Me lembro que esse concurso eu estudei muito. Falei, bom, usina nuclear, né? O máximo que pode ter um vazamento radioativo aqui. Porque, assim, você, quando é jovem ou quando não conhece a empresa, você é um leigo. Você não tem a menor ideia do que você vai enfrentar. Mas o camarada dizia que a empresa era boa, tinha muitos benefícios, enfim, fiz o concurso. E aí, pô, veio a aprovação na usina nuclear. Porque o concurso público, uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo, que não é só passar na prova, é o órgão público te chamar. Muitas vezes você faz o concurso, você está bem classificado, mas o órgão público, não vou te chamar agora não, vou te chamar daqui a 1 ano, 2 anos, 4 anos. Então, passar na prova não é garantia de nada. Quando chamou também, chamou de batelada, chamou 100, chamou 200 técnicos, chamou 50 engenheiros, tudo de uma vez só. E, pô, usina nuclear é um lugar muito bacana. A gente chegou lá para trabalhar em Angra 2, que estava terminando a obra.
Só que como faltava mão de obra em Angra 1, como falei, ficou 30 anos sem fazer concurso, a gente foi deslocado para trabalhar em Angra 1 um tempo. Lá eu fiquei 3 anos. Só que chegou um ponto que lá na Furnas, ela deixou de ser Furnas e passou a ser eletronuclear. Qual era o plano do FHC na época, o Fernando Henrique? Era privatizar Furnas, que Furnas é uma empresa extremamente lucrativa. Só que a área nuclear não podia ser privatizada. Então, o que o governo da época fez? Ele retirou a área nuclear de Furnas, que era uma diretoria de geração termonuclear, e transformou nessa empresa eletronuclear. Aí foi uma tristeza, né? Você faz o concurso para uma empresa e daqui a pouco você descobre que agora você não é mais dessa empresa. E o tipo de serviço que eu fazia na Casa da Moeda era muito interessante. Eu trabalhava no setor de engenharia. E o setor de engenharia, na época, eram 2 engenheiros e 2 técnicos. Passou a ter 3, depois que a gente estava saindo, quando eu saí. E lá a gente propunha melhorias para o processo. Às vezes uma bancada, coisa boba. Às vezes uma paleteira, uma gaiola que você guardava cédula, a gente implantou a melhoria lá para ele fechar e não arrebentar. Então, assim, eu acho que, além de ser uma empresa muito legal de se trabalhar, eu desenvolvi muita coisa da área técnica lá. Então, assim, foi o melhor lugar que eu já trabalhei, assim. Eu fiquei 6 anos lá. E aí é aquilo, né? Chega um ponto que só você viver num ambiente legal, você fazer um excelente trabalho, eu adorava o tipo de trabalho que eu fazia lá, só que o salário não estava acompanhando, né? O salário ficou estagnado, né? Casa da Moeda não é uma empresa com tanta representatividade, não tinha tantos benefícios como outras estatais, então comecei a observar como é que estava o mercado. E aí surgiu o ano de 2000, 2001, principalmente 2002. Começou a aparecer vários concursos na área técnica, muito concurso. Só para você ter ideia, BR Distribuidora, Transpetro, Petrobras, então, era concurso praticamente a cada 3 meses que tinha concurso. E o salário na Petrobras, no grupo Petrobras, de modo geral, sempre foi melhor do que o da Casa da Moeda e de muitas empresas privadas, né? Aí eu comecei a fazer concurso, um atrás do outro. Eu lembro que os concursos iam aparecendo, você ficava até com medo, tipo assim, se inscrever em um e não ir no outro. Na época, o presidente Lula, os petistas, eles fortaleceram a Petrobras, mesmo esquema da... Lembra que a usina nuclear ficou um tempão sem concurso? A Petrobras era a mesma coisa. A Petrobras ficou, acho que 15 anos sem fazer concurso. Então, justamente nessa maré em que começou a ter mais vagas de emprego, naveguei nessa onda aí. E é aquilo, até o Michael Jordan fala num livro dele, eu não parei para ler esse livro não, só falaram ali alguns trechos, que o pessoal só fala, Michael Jordan, cara que recordista de ponto, ganhou NBA não sei quantas vezes, mas ele falava, poxa, mas eu já perdi não sei quantos mil lances livres, eu já perdi tantas vezes, eu perdi aquela cesta decisiva e meu time não ganhou o jogo. Pô, os concursos da Petrobras apareciam um atrás do outro, eu não passava em todos. Eu lembro que eu teve uns 3, 4 concursos que eu não dava nem para o começo, não conseguia nem se classificar. Eu lembro que teve um concurso da BR Distribuidora, esse eu chorei mesmo, porque era um concurso que exigia um tempo maior de experiência, mas o salário era muito bom. Eu lembro que eu estudei pra caramba, fiquei nono, falei, beleza, nono, né? De repente chama 9, chama 10, eu tô dentro. Daqui a pouco, quando eu olhei no edital, liguei lá pro cara do RH da BR Distribuidora, falei, poxa, tem previsão de chamar 9? Não, sou nono, dá uma olhada no edital aí, tem 17,5, não sei o quê. Nós só chamaremos os 8 primeiros colocados no edital. Cara, eu chorava, lágrimas de sangue, porque tu imaginava o quê? Poxa, eu vou sair da Casa da Moeda e eu vou para a BR Distribuidora pagar um bom salário. Ali é um salário muito bom. Então, quer dizer, para chegar à Petrobras, foi 4, 5, 6, 10 concursos que eu não fui bem. E aí eu lembro, como se fosse hoje, eu já com 5 anos de Casa da Moeda, veio o telegrama, quer dizer, a menina ligou para mim, dizendo que eu tinha sido aprovado na Petrobras para eu
começar a fazer os exames médicos, né? Aí eu falei, olha, eu acredito em você, mas eu só vou ter certeza. Não, já mandamos um telegrama para sua casa. Então tá bom, só vou acreditar mesmo, porque tu sabe, né? Telefone, né? Na época não tinha internet, era o Orkut que estava começando, e você não pode acreditar em tudo que as pessoas te falam, né? Ah, vou passar um trote, 1º de abril. Eu falei, não. Não, já mandamos um telegrama lá para tua casa. Tá bom. Olhei lá, vi que realmente era a Petrobras chamando. Aí, qual é a imagem que você tem? Pô, Bacia de Campos, estou indo para Macaé. Você vai trabalhar embarcado. Você já bota isso na cabeça, você vai trabalhar embarcado. E o embarcado, ele pode continuar vivendo na cidade dele. Tem cara que vive na Bahia, tem cara que vive em Pernambuco e embarca no Rio de Janeiro. Ele só embarca de mês em mês. Aí, quando chegamos, falou, não, vocês não vão trabalhar embarcado, não, vocês vão trabalhar em terra. Aí você recebe aquela notícia, tu já sabe, se você vai trabalhar de segunda a sexta numa unidade administrativa, você vai ter que morar lá. Você não vai poder ficar morando em Campo Grande, Padre Miguel, e indo todo dia trabalhar. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos ver qual é. E aí, à medida que eles foram falando, eu vi, pô, tá valendo a pena. Mesmo o salário era maior que o da Casa da Moeda, eu já tinha 6 anos de Casa da Moeda, e eu lembro que eles pagavam um adicional na época, que era o dinheiro do aluguel. O dinheiro do aluguel era o adicional que eles iam pagar para a gente. Eu falei, bom, já garanti o dinheiro do aluguel, então eu vou. Sandro, morrendo de medo, porque as pessoas têm sempre aquela coisa. Ah, você vai para a Força Aérea, ou você vai para a Petrobras, ou você vai para uma grande empresa. Ah, beleza, você fez a sua vida. Não é assim. Porque você, quando entra na organização, você entra como soldado raso, ou como, sei lá, tenente, ou como, né, o nível mais baixo. Você não entra ganhando 50 mil por mês, você entra ganhando lá o saláriozinho do edital ali, com alguns adicionais. Então, eu lembro que, poxa, a transição de eu sair de uma empresa que eu efetivamente sabia fazer o trabalho, eu já sabia de cor as coisas lá, eu já conseguia resolver os problemas e tal. Para você ir para um lugar que você é um ilustre desconhecido e que você vai ter que mudar de cidade, cara, eu lembro que eu tremia que nem vara verde no ônibus. Eu falei, não, agora vamos. Já assinei meu contrato de trabalho, vou. Bom. E aí, quer dizer, eu já passei a viver aqui na Petrobras, morando em Rio das Ostras, já uma outra realidade, em que você tinha, de repente, um salário melhor, com umas condições de trabalho melhores, você está na maior empresa do país. Só que o tipo de serviço que era feito era totalmente diferente do que eu fazia. Totalmente, não tinha nada a ver com o que eu fazia. E eu lembro que para me adaptar ao tipo de serviço, eu levei aí 6 meses, 1 ano, para me adaptar à nova rotina. E assim, e à medida que eu fui para a Petrobras, um pouco antes, eu estava na Casa da Moeda, né? E aí eu fiz o vestibular de História. O que eu falo? Eu efetivamente só adquiri a maturidade de dizer, não, eu quero fazer o curso de Humanas, já com os meus 21 para 22 anos. Você vê como é que são as coisas. Eu, com 17, estava fazendo para engenharia. Quando eu efetivamente estava trabalhando, falei, não, eu vou fazer o que eu quero. Se eu moro na Zona Oeste, se eu trabalho na Zona Oeste, se eu consigo estudar na Rural e fazendo um curso que eu gosto, e era noturno, vou ter que fazer. Lembro que eu estudei muito, estudei. E a gente já estuda, né? Porque você já está envolvido com esse negócio de vestibular, você já fica naquela neurose, estudando. Só que agora era na minha área, área de humanas. Não, vamos estudar. Só que era o vestibular, se eu não me engano, foram 2.000 candidatos, 1.000 e poucos candidatos, para 20 vagas. Então, aí bate aquela apreensão, né? Porra, vai vir uma galera boa aí, galera de cursinho e tal, galera da Zona Oeste, a Campo Grande tem excelentes escolas ali, Belisário, Rosário. Gente, eu vou disputar com essa galera. Só que essa galera não tinha foco também só na Rural, tinha um foco em outros vestibulares. Tá bom, vamos fazer o vestibular da Rural. Eu lembro que eu fiquei hospedado na casa do meu irmão morava em Campo Grande, mora ainda, né? Campo Grande. E, tipo assim, eram 3 dias de vestibular,
Foram 3 dias cansativos. Eram 3 dias que, se você não fosse bem no primeiro dia, você nem precisava vir no segundo, você tinha um mínimo de pontos que você tinha que atingir. E o meu terror, eu lembro, não era matemática, não era física, era química. Por quê? Porque no vestibular do Cefet, primeiro vestibular de administração industrial do Cefet, eu fiz também, no ano anterior. E a matéria que fez eu ficar foi química. Eu tinha que acertar, acho que 5 questões, acertei 4. Cara, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. E eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular da Rural, o primeiro dia tinha química. Então, você imagina, um camarada que é inclinado a humanas, tendo que encarar matemática, português, mas tinha química. Química Falei, é o agora. terror. Então, você vai tremendo que nem vara verde. É uma outra coisa que é bom falar com a molecada. Cara, não adianta você ser especialista em história, em geografia, e chega lá, você dá a mão em química. Eu lembro que eu fui fazer a prova, eu desesperado. Só que acontece, você fazia a prova 1h da tarde, 6h30 da noite, 7 horas, 5 da tarde terminava, né? Dizia lá o resultado, e 6h30, 7 da noite já saiu o gabarito. Cara, eu lembro que quando eu conferi o gabarito, eu falei, pô, português eu fui bem e tal. Cara, quando eu fui ver química, eu tremia. Falei, gente, vamos ver. Errei, acertei. Cara, eu acertei, se eu não me engano, da Rural, acho que de 10 você tinha que acertar 3 para se classificar. Cara, quando eu vi que eu acertei as 3, eu ajoelhei no meio da sala, eu falei, eu tô vivo. Agora eu não fico reprovado. É aquela hora que tu fala assim, agora ninguém vai me segurar. Porque se o meu terror era química e eu consegui o mínimo de pontos em química, agora eu vou para as outras matérias com tudo. Agora eu não vou dar mole. Eu tenho certeza que eu vou bem. E o último dia eu lembro que era discursiva no caso da minha área, que era história. Era discursiva de história, discursiva de geografia e tinha redação. Falei, não, química não me segurou, não vai ser agora que outras matérias vão me segurar. E aquela coisa de você se empenhar mesmo, de estudar e tal. E aí, quando veio o gabarito, aí que eu fiquei mais feliz ainda. Foram 8 acertos, de 10 questões de geografia, foram 8 acertos em geografia e 9 em história. Eu só fiquei triste em história, que tinha que ter sido 10, mas 9 já tá bom. E, tipo assim, quando eu vi aquele resultado, 9 acertos, mesmo assim você fica preocupado, porque você foi bem, mas... E aí, vamos ver, 20 vagas só, com 1.000 e poucos candidatos, vamos ver. Quando veio a lista, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu naquele concurso lá da Mauá, anos antes, que eu fiquei no meio do coisa. Lá foi a mesma coisa, de 20 vagas, eu fiquei acho que no 8º ou em 10º, eu fiquei no meio da galera. Falei, gente, e eu acho que quando você passa no vestibular, que agora, né, o Enem, né, cara, te tira um peso do teu corpo, que tu fala assim, caramba, consegui. Poxa, agora eu vou poder fazer uma faculdade, né, não vou precisar pagar para estudar, vou poder fazer o curso superior. E olha que eu já era técnico, né, já tinha o meu emprego e tal, mas eu tinha essa vontade de entrar nessa área de humanas. Aí eu lembro que eu fiz os 4 anos de rural no desespero, que outro desespero que a molecada também não se liga é esse. Não basta só você passar no Enem, você tem que encarar lá aqueles 4, 5, 6 anos de faculdade e você tem que se sacrificar também dentro da universidade, seja ela pública, seja ela privada. Se você não tiver empenhado em terminar, já era. Aí eu lembro que em paralelo, e para quem é trabalhador, pior ainda, você trabalhar de dia e estudar à noite é mais complicado. Aí eu lembro que eu trabalhava na Casa da Moeda de dia, tinha uma linha de ônibus que passava lá na Rural, graças a Deus, e tinha o curso noturno de História. E aí, à medida que eu fui para a Petrobras, eu já tinha o diploma de História, eu já era professor de História e técnico de manutenção na Petrobras. Aí eu lembro que teve o concurso do Estado, fiz o concurso do Estado. Concurso do Estado, eu lembro que eu fiquei, se eu não me engano, em 8º. Só que a rede estadual em Rio das Ostras, e a vaga era para você dar aula nas escolas de Rio das Ostras. Eu lembro que, na época, aliás, até hoje, só tem 5 escolas aqui em Rio das Ostras. Eu falei, gente,
pô, vai ter que, essa lista vai ter que andar até chegar na minha 8ª colocação, 18ª. Eu lembro que eu não estava entre os 5 primeiros, não. Estava bem atrás. Falei, gente, vai ter que um monte de gente aposentar para poder entrar. Para minha grata surpresa e alegria, depois de 4 anos, quase, 3 anos, chega o telegrama para mim do Estado, dizendo que eu estava aprovado. Falei, gente, pô, vai ser tudo de bom, vamos ver. Aí você pensa que está tudo bem. Não, você tem que encarar a molecada, você tem que entender uma outra realidade, que é a realidade da educação, que é totalmente diferente de qualquer lugar que você vá trabalhar, os pais de aluno, diário de classe, você saber dar aula, você conseguir reger uma turma. Então, assim, eu lembro que o Isso Estado... eu conheço bem. Ah, isso aí você é fera. Pô, eu lembro que o primeiro ano meu, primeiros 6 meses, eu tremia que nem várias vezes para dar aula. Eu lembro mas claro que você não pode transparecer para os alunos, né? Tu chega morrendo de medo, mas tu chega... E eu escutava muitas histórias, né, de professores que já davam aula e tal. E eu lembro que só no segundo ano que eu efetivamente conseguia me soltar, já conseguia, pô, contar uma piada, já conseguia desenvolver aulas, né? E o Estado tem sido, na verdade, o professor ele aprende mais do que ensina, né? Esse negócio de achar que a gente detém o saber, aquela molecada passa muita coisa para a gente também. E então eu consegui conciliar, tenho conseguido conciliar a questão da Petrobras, né? Com educação. Técnico, com educação. E os 6 seguidores, ele entrou nesse nicho. Calma que a gente vai falar exatamente sobre ele agora. Bom. Então, Anderson, me diz aí, como é que surgiu a ideia dos 6 seguidores e como é que como é que veio também essa ideia de contar a história da região dos lagos aqui do estado do Rio de Janeiro? Fala aí um pouquinho dessa... Os 6 seguidores, assim, eu via que tem muita gente boa na internet falando, pô, de história, de física, de geografia, de português. Pô, tem professor com 1 milhão de inscritos, 6 milhões de inscritos, a galera boa mesmo. E aí eu sempre tinha essa ideia, essa vontade de fazer, mas eu nunca tinha levado muito a sério. Mas o que eu comecei a observar? Essa molecada ela é muito ligada ao negócio de tecnologia, a galera que fica o tempo todo com o celular e tal. Eu falei, poxa, não custa nada, né? Eu vou pegar algumas dessas aulas, né? Principalmente quando você está perto da prova, e eu vou começar a resumir, vou começar a fazer tipo uma revisão para a prova. Eu vou usar a internet para colocar esse resumo. E essa molecada também é muito faltosa. Às vezes, justamente no dia da revisão, os caras faltam, chega no dia da prova, toma bomba. Aí eu lembro que em 2018, final de 2018, não tinha pandemia, não tinha nada. Eu gravei os primeiros vídeos que eu falava, eu comecei a falar de concurso público. Por quê? Eu também percebia que a molecada ela tem muita dificuldade quando se trata de múltipla escolha. Quando você chega e fala, e aí, vai ser discursiva ou múltipla escolha? Todo mundo levanta a mão, múltipla escolha. Só que a galera não tem a malícia, não tem a habilidade para poder fazer uma prova de múltipla escolha. Então, eu lembro que o início do canal foi para dar dicas de prova de múltipla escolha, como que você tem que fazer. O ideal é você estudar, não adianta você achar que sem estudar vai tirar a nota boa, porque quem elabora a prova sabe que você não estudou também. E aí tanto é que os 6 primeiros vídeos falam especificamente de concurso público e de como fazer essas provas de múltipla escolha. Com o tempo, eu falei, poxa, eu vou começar a dar dicas para a galera, efetivamente, para ela ter um resumo da aula. E aí eu fazia isso. Eu lembro que os primeiros vídeos de história que eu botei era sobre ditadura de 64, sobre o segundo reinado do Império Brasileiro. E aí eu fazia pockets, fazia resumos, 5 minutos, 6 minutos, e eu avisava, quem não assistiu minha aula, tem meu vídeo lá no canal e tal. E você tem sempre aquele receio, né? Porque você está falando de um assunto que, de repente, não chama tanta atenção. Tanto é que o nome 6 seguidores foi por causa disso. Eu falei, vou botar 6 seguidores. Se eu conseguir chegar em 6 seguidores, eu vou ficar feliz da vida. Aí eu lembro que os alunos começaram a ver os vídeos e tal. Aí, quando eu elaborava a prova e me baseava no resumo. Eu falei, não, vou me basear no vídeo do YouTube. Porque se a galera não assistiu a aula, mas viu o vídeo, não vai zerar. Tem condição de fazer a prova.
Exatamente. E o que eu comecei a perceber? A própria galera começava a chamar a atenção. Pô, mas isso ele falou no vídeo. Pô, mas isso aí ele falou no vídeo. Às vezes eu passava, fazia a revisão. Ô, gente, eu falei isso no vídeo. Caramba, professor, esqueci. Então, eu vi que o YouTube, ele era uma ferramenta de complementar. Assim, eu não tenho recurso para... Eu gostaria até de fazer aula interativa, com mapa interativo e tal, mas efetivamente não dá para eu efetivamente fazer uma coisa assim muito profissional, pelo menos por enquanto. Mas eu vi que isso ajudava muito. Com o passar do tempo, eu percebi que isso ia ser uma excelente ferramenta. Ia complementar a aula e ia ter tipo um bisuário. Pô, não, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver o vídeo ali do professor. Só que veio a pandemia. A partir do momento que veio a pandemia, automaticamente ela fez com que a gente se afastasse desses alunos, totalmente. Aí o pessoal, vamos fazer pela internet. Eu falei, gente, eu faço pela internet, mas a audiência é baixa. Eu não tenho, teve uma época que eu estava com 200 alunos, eu não tinha 200 views no meu vídeo, eu tinha 30, tinha 40. Eu falei, gente, a molecada quer ver outras coisas, não quer ver minha aula, mas vamos tentar. E aí eu lembro, no ano de 2000, esse ano que passou agora, da pandemia, praticamente todo o conteúdo de história eu gravei no meu canal, todo. Faltou ali uma ou outra coisa. E também não dá para você gravar tudo, né? Você falar sobre todos os assuntos. Você fala dos principais, né? Que são os tópicos do Estado. E aí, assim, eu acho que ajudou muito. Me ajudou, né? Porque aí eu pude também desenvolver uma outra habilidade que acho que nenhum de nós professores sabíamos que Exatamente. tinha. Você sabia estar escondido lá na gaveta, que você sabia gravar um vídeo, sabia dar uma aula pela internet. Mas eu acho que também atendeu o fato de você ficar longe dos seus alunos, né? Pandemia, não dá para você ficar de bobeira lá, não, vamos abraçar nossos alunos. É o abraço da Covid, ou você está passando para os teus alunos estão passando para você. E aí, assim, eu acho que foi bem proveitoso, sim. Tem muita coisa guardada e gravada que pode servir para outros alunos meus aí e tal. Então, a ideia era concurso público, falar de cultura geral também, tinha alguns vídeos de cultura geral, mas acabou descambando para a história. E agora, eu acho que a história regional é o tipo de coisa que não é falada na sala de aula. E é o tipo de coisa que até os adultos, até aquelas pessoas que não estudam, gostam. Tanto é que você bota lá, Memórias do Rio Antigo, Guaratinguetá, anos 50. A galera se amarra. Olha a foto da Avenida Brasil, em 1950. É a história que a gente não estuda. É a história que a gente não estuda. Então, eu acho que esse nicho vai ficar bem bacana. Teve uma história que eu postei, foi o último vídeo. Foi a história do residencial para Âncora, que é o maior bairro de Rio das Ostras, é o bairro mais populoso. E era uma história que ninguém conhecia, que era para ser um condomínio de alto padrão, era para ter aeroporto, era para ser uma cidade dentro da cidade. Só que com o passar do tempo a construtora faliu, e acabou você praticamente doou aquele território para as pessoas, elas começaram a construir, e hoje é um bairro que carece de vários problemas de infraestrutura. E aí eu já estou com por volta de 20 roteiros prontos aqui de outras áreas aqui da cidade. Claro que eu tenho que pesquisar também, né, para poder ficar coisa legal, mas eu quero enveredar por esse caminho da história regional. Inclusive, eu quero contar a história lá do nosso conjunto lá, o Dom Jaime Barros Câmara. Vou fazer um vídeo sobre essa história. E porque uma outra coisa que eu percebi também, Sandrão, muito conteúdo não está na internet ainda, entendeu? Então, por exemplo, de repente você vai encontrar um livro contando a história do conjunto. Você vai encontrar moradores antigos que conhecem a história. Agora, você ter na internet o conteúdo você não tem muitas vezes. E Rio das Ostras acontece muito isso. Foi uma cidade muito nova, uma cidade que emancipou recentemente. Então, muita coisa ainda estava naquela migração do livro para a internet. Então, eu acredito que eu vou conseguir muita coisa aí de Rio das Ostras e da região. Essa história regional, eu acho que é muito, muito legal, muito importante. Exatamente como eu falei, é conhecimento que a gente não tem na escola, não são nos mostrados, não é mostrado na escola. Então, conhecer a região onde você mora, conhecer detalhes, fatos, eu acho que é primordial. E eu acho que esse trabalho que você está fazendo é primordial e muito importante e vai render muitos frutos para você ainda, porque é algo pouco explorado na internet ainda, né? Então, com certeza.
você está fazendo um trabalho maravilhoso nesse aspecto. Esse vídeo que você falou, eu vi, assisti, e é muito bacana você ter conhecimento da tua região. Acho que Com certeza. é gratificante o que você está fazendo, meu amigo. Mas deixa eu roubar um pouquinho do seu conhecimento. Agora vamos fugir um pouquinho do que você estava falando e vamos falar um pouquinho de algo que me incomoda bastante. E sempre que eu estou com os professores de história, eu faço essa pergunta e queria saber a sua opinião a esse respeito, né? Por que há uma omissão no ensino da cultura negra no Brasil? Existe esse apagamento por um único motivo. Simplesmente porque você quer apagar a história do negro. Você quer apagar a história do índio. Você quer apagar a história dos excluídos. Você, na verdade, vai falar, né? Na época, eu lembro que, quando a gente fez a faculdade, o professor falava muito de história dos grandes acontecimentos. Então, por exemplo, você vai contar a história de Nilópolis. Você não vai falar da urbanização em Nilópolis, as pessoas que foram morar em Nilópolis. Você vai falar da Beija-Flor de Nilópolis, ou dos prefeitos que passaram em Nilópolis, né? Que geralmente é da família lá, Abraão Davi. Você não vai necessariamente se preocupar por quem eram essas pessoas que construíram Nilópolis. Então, assim, quando você fala de história no passado, você falava dos grandes feitos, dos grandes acontecimentos. Então, você fala da Guerra do Paraguai, você fala do Duque de Caxias, mas você não fala, por exemplo, dos diversos soldados negros que foram, entre aspas, obrigados a ir lá, foram importantes para a vitória na Guerra do Paraguai e que, quando chegaram aqui, não tinha casa para eles. Então, você nota um apagamento da história. Eu vou te dar um exemplo que assim ficou muito claro para mim esse ano. E olha que eu sou professor de história, que em tese eu deveria saber isso. O pessoal estava falando sobre a fundação do Rio de Janeiro. Então, a gente conhece a história do Estácio de Sá, conhece a história toda dele. Só que, para muitos historiadores, e aí foi livros que eu comecei a ler aqui, falando da história de Rio das Ostras, que falaram isso, foi que, na verdade, a fundação da cidade do Rio de Janeiro é conhecida como genocídio da Guanabara. Eu falei, caraca, genocídio? Genocídio você já lembra logo de Auschwitz, você lembra do Hitler, você lembra da escravidão, né? Um monte de escravos africanos trazidos para as Américas. Mas genocídio da Guanabara, aí você começa a ler. E aí você começa a entender que o Estácio de Sá, na verdade, era um lugar-tenente do rei de Portugal. E ele, quando chega no Rio de Janeiro, literalmente, todos os autores que eu vi um documentário também falando sobre isso, que, na verdade, Estácio de Sá, mesmo conquistando o Rio de Janeiro, ele ficou um bom tempo confinado num pequeno território, enquanto ele estava todo cercado de índios em volta. Por que eu cheguei nessa história também? Além de eu começar a desenvolver a história de Rio das Ostras, eu estava vendo fatos aqui sobre a Confederação dos Tamoios. Existe um distrito aqui, no segundo distrito de Cabo Frio, que é conhecido como o distrito de Tamoios, que também o pessoal chama de Unamar. Aí o que acontece? Eu vi que o nome Tamoios foi em homenagem à Confederação dos Tamoios. Eu falei, poxa, legal. Eu vou começar a estudar, começar a ver e tal. Na verdade, o nome Tamoios é uma homenagem a eles, mas efetivamente eles se fixaram na região de Saquarema. O último embate que teve da Confederação dos Tamoios foi em Saquarema, não foi em Cabo Frio. Mas, de qualquer forma, né, foi aqui na região, e eles deram o nome Tamoios em homenagem aos Tamoios da Confederação dos Tamoios. Essa galera bateu de frente com os portugueses durante um bom tempo. Ficou ao lado dos franceses, concordo, mas estava contra os portugueses. Com a Confederação dos Tamoios foi a derrota definitiva. Então, você vê que a história da Confederação dos Tamoios é apagada. A gente lembra do Estácio de Sá, tem uma escola de samba com o nome do Estácio de Sá, mas a gente não lembra, por exemplo, do Aimberê. Quem era o Aimberê? A Aimberê era a principal liderança indígena da Confederação dos Tamoios, uma das, e ele partia para cima mesmo e negociou a paz, e daqui a pouco se sentiu traído pelos portugueses. E, quer dizer, ninguém lembra do Aimberê.
Outra figura que é muito lembrada em Angra dos Reis, Cunhambebe. Cunhambebe era um grande guerreiro, líder indígena, que também era da Confederação dos Tamoios. Eu só fiquei sabendo que tudo quanto é lugar que você passa em Angra, você está passando na BR-101, né, na Rio Santos, aí está lá, Madeireira Cunhambebe, entrada para o distrito de Cunhambebe. Cunhambebe é depois que eu fui ver aqui, que era um líder indígena e tal. Então, assim, infelizmente, o que você vê é uma espécie de branqueamento da história, em que você fala dos grandes feitos, dos grandes acontecimentos e das grandes figuras, que infelizmente são os invasores, que são chamados fofinhamente de colonizadores, são invasores. E aí você vai apagar a história do índio e vai apagar a história do negro. A gente teve o Zumbi, assim, o Zumbi é a única referência que eu tenho de história da minha fundamental, né, de luta dos negros. Pô, não, o Zumbi, ele fez o quilombo, ele lutou contra o português. Era a única referência que eu tinha. Melhorou um pouco desses anos 2000 para cá, porque os governos petistas eles implantaram aquela coisa de história da cultura africana. Então, no terceiro bimestre do primeiro ano, no caso do Estado, você fala especificamente de história da África. Então, e eu não posso dizer, assim, eu só posso dizer da minha visão de estudante. A minha visão de estudante, eu só tinha o Zumbi como referência de história de luta negra. E quando eu entrei em 2014. Essa lei que instituiu o ensino de história da África foi de 2012. Então, assim, quando eu já entrei num ambiente melhor, em que você, pelo menos em um bimestre, ao longo dos 3 anos do ensino médio, você fala de cultura negra. Mas eu não tenho dúvida que a história efetivamente do negro, a história do índio, foi totalmente apagada da história do... Você vê, aqui em Rio das Ostras, eu estou para descobrir um cemitério de escravos, que eu vou ter que pesquisar com o outro aqui para descobrir aonde que era, ou se tem algum vestígio dele ainda. Moradores antigos falam que ainda tem vestígio dele, e eu vou ter que encontrar, vou ter que perguntar para um montão de gente para encontrar. Tinha cemitério indígena, só que esse cemitério indígena ninguém falou dele. Então, quer dizer, são histórias que você simplesmente apaga. Eu não falo, mas teve a história. O Poço de Pedra, que é um ponto turístico de Rio das Ostras. Eu tenho que falar para meus alunos, isso aqui foi construído pelos escravos. O cemitério mais antigo, que é ali do lado da Praia do Cemitério, você até foi lá também dar um mergulho na Praia do Cemitério, foi construído pelos escravos. Então, assim, é o tipo de coisa que você literalmente apaga da história. E realmente é muito triste, muito preocupante. E quando você fala com essa juventude negra, e quando você mostra esses personagens, essas pessoas importantes para a história do Brasil, poxa, com esse eu me identifico. Teve uma menina que eu fiz um trabalho sobre Carlos Alberto de Oliveira, que fez a Lei Caó. Eu falei, eu quero que você fale sobre Caó. Ela me deu o trabalho, estava em recuperação, tadinha, mas se recuperou. Com aquele trabalho, ela se recuperou. Professor, adorei a história dele, me identifiquei com ele. Cara, o Caó tinha que ser falado em todas as turmas de terceiro ano, que foi o cara que, lá na Câmara, não, vamos fazer uma lei contra a discriminação e tal. Então, infelizmente, a história do negro e do índio, ela é apagada da história do Brasil. Mas eu vou dizer para você, isso está melhorando. Está melhorando, eu vejo que a galera se engaja, os trabalhos, as coisas, o pessoal fala. Claro, mas temos muita coisa a trilhar ainda nessa questão. Mas está melhorando a passos lentos, né? Bem devagar. Não, com certeza, sempre devagar. Mas é uma evolução, então vamos evoluir. Né? Esse é o objetivo. Né? Não dá para voltar ao passado. Né? Ganga, eu chamo de Ganga porque esse é o meu tratamento carinhoso com o meu amigo Anderson. Né? Às vezes eu esqueço que eu não estou no nosso... Agora todo mundo quer saber. Ambiente de lazer, né? Mas vou tratá-lo de maneira mais formal. Anderson, a Petrobras, inicialmente, ela trouxe uma visão de futuro para a região fluminense, né? De crescimento absurdos, né? Mas com os problemas que ela apresentou nesses últimos anos, também teve consequências para essas cidades, né?
Fala aí um pouquinho das consequências dos problemas da Petrobras para a região fluminense, aí, para os municípios fluminenses. Na verdade, se a gente pensar na Petrobras, é só você ter a ideia de um número. A Ford demitiu 5 mil trabalhadores e a galera, com toda razão, foi para a rua, vamos ver se dá para reverter e tal. Nessa região, que vamos botar aí, de Casimiro de Abreu até Campos, temos a Bacia de Campos, que gera muitos empregos embarcados e muitos empregos administrativos, empregos internos. Você tem ideia de quantos empregos foram perdidos só nessa região? Chuta. Nem imagino. 42 mil empregos perdidos. Aí você vai falar, poxa, mas aí a Petrobras estava ruim, a Petrobras estava com corrupção, Lava Jato. A Petrobras foi vítima da corrupção. Só que a mídia e boa parte da imprensa, enfim, ela faz você comprar o peixe que temos que diminuir investimento porque tem corrupção. A empresa está fragilizada. Então, agora nós vamos entregar para o operador da Tailândia, o operador da Malásia, vamos vender para a Shell, porque, enfim, agora a gente está fragilizado. A Petrobras nunca esteve fraca. Na verdade, nenhuma empresa de petróleo, com essa grande dependência que nós temos de petróleo no mundo todo, não é só no Brasil, nenhuma empresa de petróleo está fraca, está ruim das pernas. E com essa questão da pandemia, então, até desempregado pega ônibus, gente. Você vai correr atrás de emprego como? A pé? Vai pegar ônibus, vai pegar teu carro. Então, a gente ainda é extremamente dependente do petróleo. Na verdade, esse problema da Lava Jato foi uma maneira que eles encontraram de fragilizar uma mínima estrutura industrial que estava sendo montada no Brasil. Basta você entender, se nessa região de Casimiro de Abreu até Campos você perdeu 42 mil empregos, você imagina quantos empregos não foram perdidos no Rio de Janeiro, quantos empregos não foram perdidos no Espírito Santo, quantos empregos não foram perdidos em São Paulo e quantos empregos não estão sendo perdidos no Nordeste. Então, assim, tentando resumir, o problema político, o problema econômico da corrupção que aconteceu, que efetivamente teve pessoas desviando dinheiro, fazendo licitação fraudada, e aí você usa isso como argumento para desmontar essa estrutura industrial que estava sendo montada. 42 mil empregos. É muita coisa. Isso aí, dados do sindicato aqui da região, que fez o estudo junto com o DIEESE, que mostrou 42 mil pessoas perderam emprego. Pra você ter ideia, todo ano tinha concurso na Petrobras. Lembra que eu falei que 2002, 2003, 2004, 2006 estava tendo concurso? Mesmo quando diminuiu, todo ano tinha concurso. Não, vamos fazer um concurso aqui para engenheiro de segurança, para contador, para técnico de manutenção. Então, a própria Petrobras, como empresa, ela também contratava. Esses 42 mil não eram só trabalhadores da Petrobras, você também tinha os contratados, que, enfim, não eram concursados, enfim, mas estavam aqui ganhando o dinheiro deles. Então, a realidade da Petrobras, ela mudou totalmente com o início da Lava Jato. O argumento do combate à corrupção, ele está sendo utilizado como uma maneira de desmontar a Petrobras. Quando você desmonta a Petrobras, você não está só prejudicando o petroleiro, aquele que passou no concurso. Você está prejudicando o concursado, você está prejudicando o familiar do concursado, que efetivamente já não tem aquela renda do petróleo. E os maiores salários da região são os salários da indústria do petróleo. Se você trabalhar na Aker, na Varco, qualquer empresa privada, ela vai sempre pagar muito mais do que qualquer atividade econômica aqui da região. Então, nós tivemos o problema econômico, o problema político, que se misturou e esse investimento da Petrobras caiu. Agora, recentemente, ela vendeu a refinaria lá na Bahia. A refinaria da Bahia não é mais da Petrobras, é de uma empresa privada. Quantos mil empregos já não vão ser perdidos aí? O concursado, ele até é transferido, mas a hora a realidade, o cara vai ter que sair da Bahia e arrumar emprego, vaga em outro lugar do Brasil. O contratado é rua, o contratado perde emprego. Então, o grande problema da Petrobras hoje é esse. Essa diminuição dos investimentos fez com que perdesse-se muitos empregos.
A gente, geralmente, quem está fora da Petrobras não vê tanto isso, vê mais a questão do royalty. Poxa, a minha cidade ganhava tanto de royalty, agora está ganhando menos. A realidade do royalty atinge diretamente o cidadão comum, que aquele dinheiro que a prefeitura ganha, em tese, ela tem que reverter para a melhoria da cidade, do estado. Mas tem esse efeito colateral que está sendo extremamente danoso para a região. Isso são informações da representante dos empregados no Conselho de Administração, a Rosângela, e o presidente do sindicato, do coordenador do Norte Fluminense, o Teseu. Eles deram todas essas informações em 2 lives para mim aqui e eu fiquei de queixo caído. Você não tem noção, 42 mil empregos. Então, a realidade é, cada dia a Petrobras pagar menos royalties, e aí essas prefeituras e o governo do estado vão ganhar menos, você vai ter menos empregos gerados dentro do estado do Rio de Janeiro. Basta você ver os estaleiros de Niterói. Você já trabalhou no estaleiro, você trabalhou lá na Estraz. E você tinha aqueles estaleiros do lado do Rio de Janeiro, tinha os estaleiros do lado de Niterói. Pô, aquilo ali gerava, acho que 30 mil empregos ali. Verome, em Angra dos Reis. Acabou tudo, acabou tudo. A indústria naval, a Petrobras, ela encomendava esses navios para serem feitos aqui. E gerava emprego aqui. Gerava a renda, o dinheiro circulava aqui. Circulava aqui. Agora, a notícia que teve é que a Petrobras está fazendo novas plataformas em Singapura, na Malásia. Quer dizer, vai gerar emprego lá. Então, a realidade da Petrobras hoje, em termos políticos e econômicos, é extremamente difícil. Ela não está, infelizmente, pensando no bem-estar dos brasileiros, enfim. E aí, a realidade é essa, desemprego. Desemprego realmente está muito grande. Informações aí do pessoal que está no Conselho de Administração representando os empregados e o pessoal do sindicato. E a realidade está muito difícil. Teve só para você ter ideia, Sandro, teve um esvaziamento populacional em várias cidades, principalmente Macaé, Rio das Ostras, placa de venda de imóveis, aquela movimentação que você tinha em restaurante diminuiu. Por quê? Que se organizaram em torno da Petrobras, né? Exatamente. Eu era morador do Rio de Janeiro, vem morar aqui porque tem a Petrobras. O cara da Varco, o cara da Kiverner, de outras empresas privadas de petróleo que prestam serviço à Petrobras, vieram para cá por causa da Petrobras. E muita gente foi embora. Você tem ideia, teve uma reportagem aqui em Macaé falando do número de cães abandonados em Macaé. Falou que estava um número altíssimo de cães abandonados. O que era o cão abandonado? Era a pessoa que trabalhava na empresa de petróleo. Ó, filhinho, tchau, benção, valeu, um abraço. O camarada voltava para a cidade natal dele. E aí deixava os cachorrinhos, abandonava os cachorrinhos. Então, você vê que indústrias que geravam muitos empregos aqui viraram estacionamento. Você imagina? Uma empresa que trabalhava com caldeiraria pesada, que tinha 100, 200 empregados, virou um estacionamento. Então, a realidade atual dessa região aqui está muito difícil. E o Rio de Janeiro também sofreu os efeitos colaterais, porque a Petrobras ela não gera só emprego na Bacia de Campos, ela gera emprego no Rio de Janeiro, gera emprego no Nordeste, gera emprego, na verdade, em boa parte desse Brasil. Meu amigo, foi maravilhoso ouvir aqui o teu conhecimento, ouvir as suas histórias, relembrar aí boa parte que eu acompanhei, né, da tua saga aí, desse caminho rumo à vitória, a sua vitória, e tê-lo aqui é uma honra, você contando a tua história no canal, e a gente aqui sempre termina com uma frase que eu escolho que eu acho que tem a ver com o nosso convidado. E eu vi uma frase aqui que eu achei que tinha a ver com você. E eu vou falar aqui para tu. É o seguinte, meu amigo. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmo. Malcolm X. Então, nós sabemos que somente o conhecimento nos permite
nos conhecermos e refletirmos sobre os nossos atos, né? E para mudarmos o mundo ao nosso redor, primeiro a gente tem que mudar a nós mesmos, né? Então, meu amigo, muito obrigado por ter participado, ter compartilhado conosco a sua história. E Anderson Silva tinha que ser preto. Obrigado, meu amigo. Muito Valeu, obrigado por compartilhar comigo aqui e com a gente aqui a sua história. Muito honrado em recebê-lo, meu querido. Muito obrigado mesmo. valeu. Um abraço, Sandrão. Galera, não esquece de curtir o canal é muito bom. E é aquilo, né? Se a galera não cai dentro dos estudos, ficar parada no tempo, a galera estagna, tem que seguir em frente. E se tá ruim de estudar, pede ajuda. Exato. Vamos melhorar sempre. Como eu disse antes, não adianta simplesmente querer e ter pensamento positivo, né? Que isso não vai adiantar. Então tem que cair dentro aí. Ouça 2 professores falando para vocês aí. Física e história. Pô. Isso Valeu, aí. meu amigo Anderson. Muito obrigado. Fica na paz, meu amigo. Valeu. Um abraço para todo mundo aí. Tinha que ser preto.